Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje acaba o vazio sanitário aqui em Goiás. Os produtores já estão, teoricamente, prontos, liberados para começarem a plantar. E eu vou conversar com o Fábio Lemos, que é gerente da cultura de milho da FMC. E o tema da nossa entrevista será milho verão como opção de renda para o produtor rural. Meu amigo Fábio Lemos, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Divino. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Estou muito bem aqui e a gente aqui na FMC também está muito na expectativa depois do dia de hoje, na abertura do vazio sanitário, não só aqui no Goiás, mas outras regiões em que já abriu, na expectativa da chuva, né? E a chuva vindo, a gente sabe que o agricultor já está totalmente preparado e se organizado para iniciar o plantio, sem dúvida, da soja, mas também tem muitas áreas que o agricultor está se preparando. Algumas regiões até já começou o plantio do milho verão no Brasil. Então, a gente está muito na expectativa aqui, Divino. Você está em Campinas, São Paulo, aí já choveu, né? Aqui choveu e dependendo da região aqui, o produtor já está começando algumas áreas de feijão, milho, mas aqui São Paulo para baixo, a gente já teve alguns períodos de chuva, então já começou o plantio da safra verão. E tem o pessoal que trabalha com irrigação, que esse já tá liberado, né? Perfeito. Esse já está preparado, já se organizou e esse a gente já acredita que já começou o plantio, então, mas agora a gente vem muito no sequeiro mesmo, né? Fábio, deixa eu tirar uma dúvida com você antes da gente entrar aqui especificamente no nosso assunto. Aconteceram muitos incêndios nos últimos dias em Goiás, mas muitos mesmo. E a gente viu muita palhada de milho sendo queimada. Cara, dá dó de ver. Dá dó de ver, a gente passa e... Assim, eu tenho até comentado muito isso aqui nas entrevistas. Às vezes você olha de um lado da rodovia onde não pegou fogo, tá aquela palhada bonita e tal. Do outro lado da rodovia que pegou fogo, você vê que tá a terra pura. Com esse calor que está fazendo aqui, eu fico imaginando a temperatura do solo, como é que tá. Cara, vai ser um desafio plantar nessas áreas, não vai? Vai ser um desafio, acho que vai ser um desafio não só o plantio, sabe, Divino? Acho que vai ser o desafio do próprio manejo de condução. A gente sabe que quando tem as queimadas existe uma perda da potencial produtividade, perda da própria biodiversidade do solo. Acho que é um desafio que há muito tempo a gente não passava, né? Então, a dinâmica de pragas, no final do dia vai ser tudo alterado, né? E a gente sabe que, queira ou não, quando você tem a palhada, ela ajuda não só na biodiversidade, na própria questão da fertilidade, no próprio manejo de pragas e plantas daninhas. A palhada, por exemplo, no caso de plantas daninhas, é um fator muito importante para a proteção do solo, né, e diminuir a infestação ou o banco e desenvolvimento das plantas daninhas. Então, a gente sabe que vai ser uma dinâmica bem diferente essa safra, em vários fatores, até por causa dessa explosão de áreas queimadas. E ano passado aconteceu o seguinte, muita gente, quando terminou o vazio sanitário, caiu uma chuvinha, o pessoal foi e plantou, principalmente a soja. Plantou, que é uma cultura muito mais exigente até do que o milho. Mas não deu outra, passou ali 15 dias, 15, 20 dias sem chuva, teve que fazer replantio, né? Não, eu acho, e aí, Divino, esse ano é um cenário bastante diferente em relação ao ano passado, né, para o agricultor, para cenário climático, mas acho que alguns pontos estão muito claros. Primeiro que o agricultor vai plantar, ele já se preparou, já se organizou na compra de defensivos, de sementes, de próprio fertilizante para plantar. Segundo ponto é um ano de margens, diante dos preços de commodity, margens um pouco mais apertadas do que vinham acontecendo no passado. Então, ele vai plantar, mas ele não vai fazer grandes loucuras de sair plantando muito no pó, de fazer plantios mais arriscados, até porque um replantio, no final do dia, você perde, seja o valor que você já investiu, como também sai, talvez, de janelas melhores para o plantio. Então, ele vai se organizar, mas ele não vai se arriscar, talvez se arriscava mais no passado no plantio. Então, é isso que a gente deve ver, mas tendo a volta de umidades, tendo volta das chuvas e uma umidade considerável, ele vai plantar para conduzir melhor a safra dele.
Fábio, você que trabalha diretamente com milho, nas últimas safras o milho passou a ter uma importância muito maior, não passou? Sem dúvida. Eu acho que o milho vem passando por mudanças, né? Seja no consumo do milho no Brasil, seja na própria questão de exportação. O Brasil é um grande player na exportação de milho. E vem passando também para o lado da porteira para dentro em próprias mudanças na própria dinâmica do agricultor, né? Seja na questão da própria rentabilidade, seja na questão de próprio entendimento entre milho verão e milho safrinha. A gente, no Brasil, aproximadamente 5 milhões de hectares no Brasil são milho verão, né? E esse milho verão parte é para silagem, para alimentação animal, parte é para grão. Então a gente tem 5 milhões de hectares em milho verão e quase 15, 16 milhões de hectares de milho safrinha. Então essa dinâmica mudou, a própria evolução da agricultura, expansão de áreas e a própria dinâmica também do sistema faz que a expansão e a penetração de milho safrinha venha crescendo, sabe, Divino? Mas eu falo que deve a mudança do milho verão e para o milho como um todo foi muito importante, porque além do Brasil ser bastante relevante na produção de carnes, né, e a gente sabe que o milho é fundamental para a alimentação de suínos, aves e a própria questão animal, o Brasil, ano após ano, vem crescendo a produção de etanol de milho. E isso mudou muito a dinâmica, né? Então, aumentou muito o consumo interno, deu previsibilidade na demanda. Então, a gente vê uma expansão de plantas de etanol de milho ano após ano, né? Sem dúvida, o etanol de milho é muito mais relevante no Mato Grosso, é um grande produtor de etanol de milho pelo número de plantas, mas hoje a gente já vê o consumo de milho para etanol em diversas regiões, né? Mato Grosso do Sul, o próprio Goiás, a gente tem plantas de milho para etanol de milho, seja totalmente etanol de milho ou flex, que a gente chama, que é produção de etanol de cana e etanol de milho na mesma planta. Então, isso deu uma previsibilidade, um aumento de demanda, e isso é um mercado que cresce ano após ano. Então, acho que vem mudando ao longo dos anos isso, Divino, e a gente não acredita que isso pare, né? A demanda por etanol de milho, a demanda por milho vai ser crescente. Acho que esse é um ponto que tem que estar muito no radar do agricultor, né? Seja quando ele decidir pela escolha do milho verão ou a própria soja, ele entender que vai ter demanda da produção dele. Acho que isso seria muito ruim se não tivesse demanda, mas do jeito que vem acontecendo, seja para soja, seja para milho, a demanda existe e acho que esse é um fator bastante importante. Você meio que já respondeu a minha próxima questão, mas eu acho que ainda ficou um pontinho em aberto. Por que o produtor vai deixar de plantar soja e vai plantar o milho verão? Esta é uma opção rentável de cultivo para os produtores brasileiros? Na atual situação, Divino, do próprio preço de commodities, ambas as situações, seja milho verão, seja a própria soja, são rentáveis. Agora, o agricultor, existem desafios para essa rentabilidade, e isso é um ponto importante. As rentabilidades que estão previstas para a próxima safra, não necessariamente são aquelas que a gente teve lá na safra 2021, 22, em que, diante do cenário de pandemia e de própria guerra Rússia e Ucrânia, os preços das commodities subiram muito. Ali a rentabilidade foi muito alta. Esse é um ponto que a gente tem que falar, não está nesse cenário. O segundo ponto um fator determinante da rentabilidade para o agricultor essa próxima safra, seja soja, seja milho, verão, ou a própria milho safrinha, se chama produtividade. O agricultor que investe, o agricultor que produz e tem produtividade, ele sempre vai ter rentabilidade. Agora, independente do preço de commodity. Agora aquele produtor que existem produtividades mais limitantes, abaixo da média, aí sim, para ele vai ser mais desafiador, né? Então, a escolha do agricultor em milho verão e milho ou soja depende muito do cenário. Agora, a gente sabe que aí no caso do Goiás, Divino, né, a própria região de Rio Verde, o próprio sudoeste goiano, é muito tradicional o milho safrinha, né? A gente pode falar que aproximadamente 90% da área do milho no estado do Goiás é milho safrinha, 10% é milho safra. E aí, milho safra pode ser
seja para situações em que soja é mais arriscado o plantio, ele coloca o milho safra, ou seja para situações do próprio milho para alimentação animal. Então, depende muito da situação. Mas no final do dia, seja soja, seja milho, verão, nós precisamos fazer que o agricultor entende muito bem, tem muito agricultor competente em ter produtividade. Você falou de boa produtividade. O que que é uma boa produtividade? O que que é uma produtividade abaixo da média? Eu acho que assim, nós vamos separar um pouco milho verão e milho safrinha, questão de produtividade, até Certo. para não ter, né? Então, a gente tem cenários, por exemplo, em milho verão, cenários em regiões em que o milho verão tem um custo aproximado do agricultor por hectare, equivalente em saca de milho de 160, 170 sacos por hectare de custo. Então, para esse agricultor, ele precisa para produzir 190, 200, acima de 200, para ter uma boa produtividade. Isso não é a média, tá? Mas uma boa produtividade para ter rentabilidade, para que ele seja competente e tenha lucratividade na área de produção. No milho safrinha, em diversas regiões, inclusive no sudoeste do Goiás, a gente vê custos aproximados de 90, 100, até 110 sacos por hectare de custo do agricultor. Tá? Do pacote completo, mais custos fixos, operacionais. Mas a gente sabe que tem muito produtor no sudoeste goiano que faz produtividade acima de 140, 150 sacos por hectare. Então, esses são os níveis de produtividade. E aí, nesse cenário, a gente sabe que o produtor tem competitividade e o milho verão, o milho safrinha se tornam opções muito viáveis para o agricultor. Tá? Então, vai depender muito do investimento, mas a gente sabe que tem muito produtor competente que tem produtividades acima de 200 sacos por hectare em milho verão e acima de 130, 140 sacos por hectare no milho safrinha, e isso é comum no estado do Goiás, tá, Divino? Tá, então você falou que ele precisa de produzir no milho verão acima de 200 sacas. Na média... Pelo nível de investimento, tá? Pelo nível de investimento. Se para ele ganhar dinheiro e tal, e falar, valeu a pena eu ter feito isso. Tá. Quanto que é a produtividade média? A produtividade média, acho que depende muito de estado a estado, tá, Divino? Então, é um pouco difícil falar assim, né? Então, a gente tem uma produtividade média, por exemplo, acima de 180 no Goiás, em milho verão. Né? Lembrando, milho verão é um conjunto de milhos que a gente fala que pode ser plantado, seja de silagem, seja de milho de baixo de pivô, seja de milho semente. Então, todos esses milhos também são considerados na época de milho verão. Né? Então, existem diferenças. No milho safrinha, a produtividade média é 120, 125 na última safra no Goiás, até porque foi uma safra bastante positiva, principalmente para o sudoeste goiano, na questão do milho safrinha. Qual que é o período de plantio do milho verão? Divino, a gente tem assim, bastante variabilidade Brasil, pensando em milho verão. Né? A gente começa desde agosto, setembro, lá no sul do Brasil, que aí ele planta o milho verão e depois tem a oportunidade de fazer alguma outra cultura. Né? Mas a gente tem, aqui pensando no Goiás, Minas e o próprio, por exemplo, da Bahia, a gente tem muita área já sendo cultivada agora em outubro. Né? Então, existe uma variabilidade em relação a isso. Né? Mas então, seria mais ou menos de outubro a o quê? Dezembro? Outubro, novembro. Outubro, novembro, a gente tem outubro, novembro. Isso. Tá. O que o produtor pode fazer, Fábio, para garantir uma boa produtividade da cultura do milho? Eu acho que o milho é uma cultura bem diferente em relação, talvez, do que a gente vê em soja, em relação à população, a espaçamento, mas o milho, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que, para o milho, cada planta é uma espiga, e cada espiga é um fator predominante em relação à produtividade. Então, independente do híbrido, ele tem que entender que ele tem que preservar o número de plantas por hectare para que saia de uma premissa de produtividade elevada. Qualquer planta que ele comece a perder é uma espiga menos, e uma espiga menos afeta, ou por metro, ou percentual por área, afeta muito a produtividade. Então, primeiro, ele tem que fazer um bom plantio, um bom estabelecimento de plantio, evitar perdas de stand,
para que ele comece a construir a produtividade. Né? E aí, a gente pode falar que entre os outros fatores, que é a escolha de um híbrido adequado, que é uma adubação adequada, muito voltado para o uso de nitrogênio, e uma proteção do cultivo usando diversas ferramentas. Tá? Mas eu chamo essa atenção da proteção e da questão do stand, porque muitas das vezes em soja a gente vê situações que o agricultor perde algumas plantas no stand, né, ou uma planta por metro, mas o perfil da cultura, a redução potencial é menor. No milho ela é crítica. Se eu planto uma lavoura de milho com 5, 6, até 7 sementes por metro linear, e se eu perco uma planta, essa planta, o impacto é muito grande. Né? Eu perco diretamente uma espiga por metro linear, que vai impactar diretamente na produtividade. Então, esse é um conceito bastante importante que a gente fala aqui internamente, Divino. Quais são, Fábio, os principais desafios que são enfrentados pelos produtores no plantio do milho, seja verão, seja safrinha? Eu acho que existem desafios bióticos, abióticos, a questões de pragas, doenças, própria questão de plantas daninhas. Isso é um fator que no final do dia compete com a lavoura e reduz o potencial produtivo. Mas existem fatores importantes, que é uma questão de água, disponibilidade de água, em cada momento chave da cultura, né? Então, o próprio desenvolvimento, existem fatores muito críticos em momentos do milho, né? Que ele está determinando o seu potencial produtivo, número de grãos por fileira, número de fileiras na espiga, e depois lá na frente no próprio enchimento do grão. Tá? Então, o milho, sim, a necessidade de disponibilidade de água em seus momentos chaves são importantes, porque, sem dúvida, desde o plantio até o enchimento da espiga, do grão da espiga, o produtor, a disponibilidade de água vai afetar muito a produtividade, né? Mas também existem fatores que são a proteção de cultivo, né? Então pragas, doenças e plantas daninhas. Então, é um conjunto, sabe, Divino? A gente vê muitos cenários em que o milho começa a ter problemas, seja da falta de luminosidade, ou seja da disponibilidade de água, que afeta o seu potencial produtivo. Mas, fora isso, né, que sem dúvida tem situações que não estão na mão do agricultor, né? Mas existem fatores muito claros que estão na mão do agricultor, ou na disponibilidade do agricultor realizar manejos para fazer o potencial produtivo, pragas, doenças e plantas daninhas. A exigência hídrica do milho em relação à soja é bem menor, não é? Mas existem momentos mais chaves, Divino, em que o potencial produtivo está se desenvolvendo, né? A soja, ela precisa de uma boa condição de umidade para se desenvolver, emergir e chegar até VNR1, que é o estágio reprodutivo. Então, essa necessidade, esse período, é menos crítico para a soja e começa a ficar muito mais crítico a partir da emissão das flores. Né? Do milho, ele precisa ter disponibilidade desde o começo, né? Porque lá em V3 ele começa já a definir potenciais motivos ou fatores chaves do potencial produtivo. Então, existe essa diferenciação entre milho e soja. Você falou de pragas e doenças. Quais são as principais pragas e doenças que afetam a cultura do milho? Recentemente, assim, Divina, pragas, hoje eu posso falar de um complexo de pragas no milho, seja safra, seja safrinha, tá? Então, hoje eu posso enumerar percevejos, cigarrinhas e lagartas, principalmente a Spodoptera, tá? E aí, aqui não é uma importância, depende muito de região a região, situação, forma de cultivo ou não, tá? E a própria questão de doenças, a gente tem a ferrugem, a ferrugem polissora, a gente tem bipolares, a gente tem diversas mancha branca, então a gente tem diversas doenças que afetam. O que eu acho que é um ponto importante, a gente sempre lembrar na questão do milho, é que entender que, mais do que a cultura, a gente tem que entender o sistema produtivo do agricultor ou das regiões.
E no Brasil, por ser um país tropical, a gente não tem invernos rigorosos, né? Vide esse último inverno, que a gente quase não viu frio no próprio Brasil, né? Exatamente. Então não existe o inverno para quebrar ciclo de pragas e de doenças. Então, a gente passa por uns desafios diferentes de outras regiões. Então, as pragas, elas estão comumente no sistema, e aí a gente entende que o desafio de pragas em sistema é bastante desafiador. Eu falo pragas, mas a mesma coisa acontece com plantas daninhas, né? A gente tem plantas daninhas aí que estão o ano todo no sistema, e isso traz desafio para o agricultor. Então, se a gente pensar em pragas, a gente tem percevejo, cigarrinha e lagartas, que elas estão o tempo todo no ambiente, elas encontram o alimento o tempo todo no ambiente, seja no próprio milho, seja no milho tiguera, seja na própria soja e outras culturas. Então, isso, sem dúvida, traz um desafio, e a questão da proteção de cultivo é fundamental para o agricultor ter menos impacto, ou ter menos prejuízo na cultura. Então, acho que esse é um pouco do que vem acontecendo na cultura. Cigarrinha, há um tempo atrás, quando ela começou a explosão, a gente viu muitos desafios no Brasil, né? Começou em algumas regiões, na Bahia, por exemplo, se expandiu para Goiás, Mato Grosso, sul do Brasil, né? Inclusive, essa última safra, uma curiosidade, Divino, ela já foi além do Brasil, então nossos vizinhos aqui, os argentinos, e a própria Estados Unidos, já foi relatada a questão da cigarrinha, né? São regiões que não estavam preparadas para essa praga, mas a gente tem duas pragas que são chaves hoje na cultura também, que é percevejo, que está todo o sistema, soja, milho, e lagartas. A lagarta diminuiu nos últimos anos muito a importância, porque a adoção de milho, de própria soja transgênica, que era tolerante, que havia uma certa proteção a lagartas para essas culturas, ajudou a diminuir a pressão, mas dessa safra 23, 24, que a gente acabou de colher em milho safrinha e verão, e a própria soja, a gente mudou a tendência. Já aumentou o número de aplicações e a área tratada para lagartas, principalmente a Spodoptera, Divino. Brasil, tá? E aí, isso, por quê? Porque diminuiu, a gente viu muito a performance e a efetividade da biotecnologia para a Spodoptera. E aí o agricultor está sendo mais necessário fazer o controle de lagartas no ambiente, no sistema, soja e milho. Então, acho que isso é um ponto-chave que acho que tem que tomar muito cuidado daqui para frente, que o agricultor muito olha percevejo, barriga verde, principalmente cigarrinha, mas a gente está vendo uma mudança de tendência, e as lagartas, principalmente a Spodoptera, vai voltar à sua relevância no milho, na soja. E aí é uma praga chave e muito determinante para se manter os potenciais produtivos. Eu disse que quando fala-se em cigarrinha, fala-se também em molicutes. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que são isso, né? O que são esses tal de molicutes? Isso. Não, acho que tem um ponto, né? A cigarrinha, a preocupação dela não é necessariamente um dano direto ao milho, né? O principal problema da cigarrinha é que ela é uma praga vetor. Igual outras, a gente tem outras pragas vetores, como a própria mosca branca, como a própria psilídeo, por exemplo, e a gente tem pragas vetoras. E a questão da cigarrinha é que ela é uma praga vetor, né? Através de bactérias, situações que ela coloca no milho, né, no momento que ela vai se alimentar, e aí ela pode causar essa transmissão para o milho. E aí tem várias situações, seja de bactéria ou vírus, que ela transmite para o milho, né, que aí essas bactérias ou esse vírus, né, e a gente tem diferentes 4 ou 5 situações ou doenças que estão associadas a essas bactérias ou vírus, que aí sim causa o dano ao milho. Então, uma coisa é a praga vetora, que é a cigarrinha, né? Outra coisa é a bactéria, o vírus, que ela transmite para o milho, que aí vai dar, seja o espiroplasma, seja o molicute, que aí sim vai causar perdas na cultura, né? Porque aí sim o milho vai mudar toda a sua questão fisiológica, vai se desenvolver menos, vai mudar seu comportamento, em vez de produzir
talvez grão vai produzir folha ou vice-versa. Então, existe um distúrbio fisiológico, um menor desenvolvimento do milho e aí, consequentemente, menor produtividade. Tá? Então, e pode, inclusive, em situações, dependendo do nível, de causar uma queda prematura das plantas. E aí, quando cai a planta, você não consegue colher a espiga e aí você tem uma perda muito grande. Então, uma coisa é a doença, outra coisa é o transmissor, outra coisa é que é transmitido. Então, é bastante. O ponto-chave é o que está na mão do agricultor. Fazer uma proteção muito clara para controlar e fazer o manejo do transmissor da cigarrinha. Quanto menor pressão de cigarrinha no ambiente, consequentemente, eu consigo ter menor pressão de molicutes, espiroplasma e das situações no milho. Então, o foco do agricultor é combater o vetor, que é a cigarrinha. Bom, então me ajuda aqui, porque eu sou leigo, eu não planto milho, né? Mas assim como eu, tem um monte de gente que está nos ouvindo aqui que não planta, mas que está curioso como eu estou. Existem soluções eficientes no mercado para esse manejo eficiente que você disse aí das pragas? E pragas, doenças do milho? E existem, Divino, eu acho que o grande benefício ou oportunidade do agricultor é que recentemente o agricultor tem várias situações de produtos disponíveis, né? Então, mas antes de falar especificamente do produto, lembrar, cigarrinha é manejo, é sistema, é entender diversas situações, desde o controle do mitiguera, desde não ter plantas voluntárias, desde fazer um manejo adequado desde o plantio. Então, são várias situações. Agora, um pilar importante do manejo integrado de pragas é o uso de inseticidas, seja biológicos, seja químicos. Então, hoje, o que o agricultor tem que a gente pode falar? Tem várias alternativas de produtos químicos, sim, né? Muitos deles controlam percevejo e cigarrinha no mesmo momento. Tá? Então, recentemente, a FMC, que já tem 2, 3 alternativas para milho, né? Para controle de cigarrinha e percevejo, seja talismã, seja na própria questão do Hero. Recentemente, a gente lançou um novo inseticida, que é o Premistar, também visando esse controle, né? Cigarrinha e percevejo, além do controle de lagartas. Então, esse é um benefício, para o complexo de 3 pragas que o milho tem, cigarrinha, percevejo e lagarta, o agricultor tem um produto único, que é o Premistar. Tá? Fora as próprias soluções da FMC, existem diferentes outros produtos e diferentes modos de ação, grupos químicos, que entram no manejo, na rotação, para esse complexo de pragas. Então, esse é um ponto importante. Existem soluções e o agricultor tem soluções da FMC, mas também tem outras soluções do mercado. Adicional a isso, Divino, a gente tem um pilar muito importante que o agricultor venha aumentando o uso ano após ano no milho, que se chama bioinseticidas. Isar e a própria Bovéria. Então, são ferramentas complementares que o agricultor tem fazendo para rotação, para controle complementar das cigarrinhas. Então, esse é um lado bastante positivo. O agricultor brasileiro adota bastante soluções diferenciadas no manejo para cigarrinhas, ele tem um amplo leque de alternativas, e a gente vê ele adotando não só químico, mas ele adota rapidamente a própria questão do biológico. Então, a gente entende que esse conjunto de ferramentas é muito benéfico para o manejo da cigarrinha. Agora, cigarrinha é controle do vetor a todo momento. Então, como a cigarrinha tem uma dispersão muito rápida, é possível que o agricultor faça aplicação hoje e amanhã tenha praga novamente na praga. Não é que o produto, seja químico ou biológico, não teve efetividade, é porque teve uma migração de uma nova população. Então, a todo momento eu tenho que fazer manejo e controle dessa praga para diminuir a população desde o início do plantio, para que a gente tenha menor probabilidade de ter molicutes, espiroplasma, a própria questão do vírus. A gente fala na pecuária que o olho do dono engorda o boi. Na agricultura, o olho do dono é que vai ajudar no aumento da produtividade, não é, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que Divino, o manejo, o monitoramento, o entendimento de cada momento, sem dúvida, traz
maior probabilidade de acertos, né? Então, a gente sabe que para a agricultura não é uma ciência exata, tem muita questão de biologia, é uma indústria a céu aberto, mas quanto mais acertos o agricultor for tendo, maior a probabilidade dele atingir a produtividade desejada. Então, acho que esse é um ponto que faz, então, seja para a questão de cigarrinha, seja para a questão de lagartas e percevejos. Eu falo muito, cigarrinha, sem dúvida, é uma preocupação que o agricultor teve, mas eu chamo sempre a atenção do sistema do complexo, cigarrinha, percevejo e lagarta. Minha preocupação hoje, Divino, até pela tendência que a gente viu, o agricultor há muito tempo já vem entendendo ferramentas para cigarrinha, ele vem adotando. Percevejo é um desafio frequente, safra após safra. Minha preocupação hoje, gostaria de chamar sempre a atenção, a questão de lagarta, dessa mudança de tendência. Então, o agricultor não pode tirar o olho da questão de lagarta, porque muitas das vezes, do que vinha acontecendo da própria tecnologia, ele plantava um híbrido transgênico, a lagarta começava a raspar, ela se contaminava e ela morria. O risco daqui a pouco ele não olhar para essa tendência, daqui a pouco a lagarta começar a raspar, a biotecnologia não controlar e ela crescer, causar danos no milhos, e aí na hora que ele vai fazer o controle, é um controle reativo. Então, eu chamo sempre muita atenção agora para a lagarta. Fiquem de olho, além da cigarrinha do percevejo, a lagarta pode ser o grande próximo desafio para o milho. A gente já vê isso muito, Divino, na Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, e a gente sabe que na hora que começa nessas regiões existe tendência, pela própria questão da migração das pragas, de acontecer em outras regiões. E a gente sabe que o Goiás está muito próximo dessas regiões. Foi dado o recado, o produtor já está sabendo, e eu acho que com tudo que está acontecendo, com esse momento que ele está vivendo, mais do que nunca ele vai ter capricho, mais do que nunca ele vai colocar o olho, ele vai pisar na terra, ele vai olhar o que está acontecendo, porque ele sabe que agora está nos detalhes, ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Fábio, quando você vier aqui em Goiás, você me avisa, vamos comer um arroz com piqui junto, tá bom? Eu achei que você ia me convidar para uma pamonha, Divino, mas eu aceito também. Uai, só. A pamonha, olha, tem umas pamonhas boas, viu? Você pode escolher com mais queijo, com menos queijo, do jeito que você quiser, tá? Meu amigo, obrigado, foi um prazer falar com você, viu? Obrigado, Divino. Tá aceito o convite. Frequentemente eu vou para o Goiás. Vamos combinar assim, encontrar você em Rio Verde aí, a gente colocar nossa prosa em dia, mas fica muito obrigado pelo convite, ter a oportunidade de estar aqui com você, falar um pouco da situação do milho, de todo o conjunto para a próxima safra aí. Muito bem, produtor rural, te desejo sorte, te desejo muita tranquilidade. Eu sei que é difícil, né, falar em tranquilidade em momentos desafiadores como esse, mas mais do que nunca, você, produtor, é resiliente, você tem fé, você acredita, e você, produtor brasileiro, faz muito, mas muito bem feito. Hoje eu conversei com Fábio Lemos, que é gerente da cultura de milho da FMC, prometeu comer uma pamonha comigo aqui em Goiás. Nós falamos a respeito de milho-verão como opção de renda para o produtor rural. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário. Aliás, comenta para mim embaixo aí se você gosta de pamonha, tá bom? Grande abraço para você, se inscreva nesse canal e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.